Eu já fiz um vídeo aqui no canal comparando os pisos laminados e vinílicos, inclusive vou deixar no card aqui em cima caso você não tenha visto. Mas surgiram inúmeras dúvidas a respeito do piso vinílico. Então eu vou fazer o vídeo de hoje exclusivamente falando sobre o piso vinílico, tudo sobre ele, vantagens, desvantagens, se ele é um piso resistente, se vale a pena, se realmente é uma boa opção. Eu sempre gosto de começar os vídeos desejando boas-vindas aqui no canal, né? Então seja muito bem-vindo, se você é novo por aqui, muito prazer. Eu sou Tainara Almeida, sou arquiteta e urbanista. Eu vou te pedir só que você deixa seu like aí nesse vídeo, assim o YouTube vai entregar esse vídeo para mais pessoas. E vou te pedir também, por favor, que você se inscreva aqui no canal, é muito importante para mim. E clica no sininho também para você receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo aqui. Então vamos começar entendendo o que é o piso vinílico. Né? Ele é um material, ele é um piso composto de algumas misturas de alguns materiais. A maior parte dele, a maior composição dele é o PVC. E aí é acrescentado alguns minerais e alguns outros aditivos. Então a resistência e a flexibilidade desse piso, né, ele vai variar de acordo com a quantidade da composição de cada um desses materiais. Deu para entender? Vai depender de qual a quantidade de minerais, qual a quantidade de PVC que tem nesse piso. E aí isso vai variar de fabricante para fabricante. A maior dúvida que surgiu lá no vídeo em que eu falei que eu comparei o laminado com o vinílico foi quanto à resistência do piso vinílico. Esse é um material que existem algumas variações. Então a gente tem variação de espessura, a gente encontra no mercado aí piso vinílico de 2 a 5 milímetros de espessura, e existe também a variação de tráfego. Ele é classificado com 3 tipos de tráfego. Tráfego leve, que é o piso que você vai utilizar em ambientes que tem menos trânsito de pessoas, geralmente ambientes residenciais, e aí são os mais fininhos de 2 milímetros. Tem o tráfego moderado, que a gente usa geralmente em ambientes comerciais, lojas, escritórios, consultórios. E tem o piso vinílico de tráfego intenso, que são utilizados, por exemplo, em academias, que tem muito trânsito ali de pessoas. Tem os aparelhos que a gente precisa às vezes arrastar, né? Inclusive, se você tem um ambiente residencial que você vai precisar arrastar muitos móveis, eu te aconselho a utilizar o piso vinílico de tráfego intenso, que são os mais grossinhos, geralmente de 5 milímetros. Existe também variações de formatos, né? A gente tem piso vinílico em manta, que é aquele que é vendido em rolo, sabe? Ele é instalado colado, pode ser colado em cima de outro revestimento, desde que essa superfície esteja muito bem nivelada, porque ele é um piso que tem um custo mais baixo, porém ele é muito fininho, ele não tem uma resistência muito boa. Esse sim tem a resistência comprometida, assim, eu acho que eu nunca utilizei e eu não recomendo, porque como ele é em rolo, ele parece mesmo um papel. E aí é muito fácil de furar, de cortar, de rasgar, porque pode acontecer de você utilizar um salto fino e furar, você arrastar algum móvel e danificar esse piso. Então ele tem uma resistência bem mais baixa do que os outros modelos. Tem também o piso vinílico em placa, que ele é um pouco mais resistente do que o vinílico em manta. É um modelo mais simples, ele não tem muita textura, sabe? Geralmente são superfícies mais lisas. E a gente tem o mais comum, que a gente vê por aí, né, sempre, que é o piso vinílico em régua, e aí a gente tem algumas variações de instalação. Tem ele clicado e ele colado. Sei que isso é um pouquinho polêmico, muita gente tem dúvidas sobre essa diferença de instalação, então vou deixar para falar isso um pouquinho mais lá na frente. Eu gosto muito do piso vinílico, sabe? Eu acho que ele atende muito bem a vários projetos, em várias demandas. Então eu vou falar para vocês as vantagens e as desvantagens desse material, porque às vezes, vocês vão ver que tem muito mais vantagens, mas às vezes uma desvantagem que ele tem é o que você mais preza no piso, no revestimento, né? Então eu vou falar tudo sobre ele para vocês conseguirem identificar se realmente ele vale a pena aí para você, para o que você precisa nesse momento. Para mim, uma das maiores vantagens do piso vinílico é a rápida instalação. É muito prático a instalação desse piso, sabe? Por exemplo, você consegue instalar um apartamento de 80, 100 metros quadrados, você consegue instalar o piso nele todo em 2 dias e meio, né? Então, assim, é muito rápido quando a gente compara com outros materiais. Ele é muito resistente à água, que é uma outra vantagem muito grande que eu considero, mas também é um assunto super polêmico, porque quando eu falo de resistência à água, né, que o piso vinílico ele resiste à água, eu não tô falando que você pode pegar um balde de água e jogar no piso que ele vai resistir, não.
tá? Ele vai resistir se você passar um pano mais úmido, esfregar, né, secar. Agora, principalmente o vinílico colado, se ele tem muito contato com água, essa água vai entrando, né? O problema não é o piso, é a cola desse material, porque aí vai fazendo com que esse piso solte com o tempo, aí vai levantando as beiradinhas. Né? Mas, por exemplo, ele é muito bom ter essa resistência porque você consegue instalar numa cozinha. Hoje a gente tem muito conceito aberto nos projetos, né? Então, salas compartilhadas, integradas com cozinha. E aí, às vezes, você quer colocar o mesmo piso em tudo, você pode colocar o vinílico entrando ali na cozinha sem problemas, é só você ter esse cuidado. Ele não pode ficar em áreas externas, na área molhada, dentro do box, por exemplo, porque aí é um contato muito constante com a água, né? Mas essa questão de respingo, de um pano mais úmido, ele resiste muito bem. Inclusive, se você tem pets, isso é uma outra vantagem dele, se você tem animais em casa, ele é indicado justamente para esse tipo de necessidade, porque seu animal, se ele urinar ali, não vai manchar. Você só não pode deixar essa urina empoçada ali por muito tempo. Mas se seu animal urinar, você limpar, você não vai ter problema nenhum. Outra vantagem do piso vinílico é a questão de conforto acústico, porque não é um piso que vai ficar fazendo aquele toque-toque ali quando você tá andando, sabe? Que incomoda quem tá dentro de casa e os vizinhos de baixo também. E a questão do conforto térmico, porque é um material que não tem variação de temperatura muito grande, sabe? Então, por isso que a gente vê tanto ele instalado em quartos. Porque quando você dorme, aí você acorda, você vai colocar o pé no chão ali de manhã, não é aquele material que tá frio demais, sabe? Então, ele mantém sempre essa temperatura muito ambiente. Então, conforto térmico e acústico muito bom também, uma grande vantagem do piso vinílico. A gente tem também muito piso vinílico que remete muito bem visualmente à madeira natural, né? Você quase mesmo que confunde ali se é ou não uma madeira natural, com um custo muito mais baixo e uma manutenção também muito menor do que a madeira natural, né? É claro que a madeira tem os outros benefícios dela, as outras vantagens, as outras desvantagens. Já fiz vídeo falando sobre piso de madeira natural, vou deixar aqui em cima. E já que eu falei de manutenção, o piso vinílico ele tem uma manutenção também muito fácil, principalmente se você opta pelo modelo clicado. Se você precisar trocar alguma peça por algum motivo, você consegue trocar uma única peça sem ter que trocar o piso todo, tá? Então nós vamos conversar um pouquinho disso também mais na frente. Eu falei tanta coisa boa aqui, né? Tanta vantagem realmente muito boas, que aí vocês vão falar comigo, Tainara, você já tá quase me convencendo que eu vou realmente colocar esse piso em todos os ambientes possíveis da minha casa. Mas como nem tudo são flores, como eu falei para vocês, existem algumas desvantagens, apesar de bem menos do que vantagens, mas vamos falar sobre elas também. A primeira desvantagem é que se você for instalar ele num ambiente que bate muito sol, você vai comprometer com o tempo a tonalidade desse piso, né? O sol ele vai fazer com que esse piso desbote. Mas assim, não é uma desvantagem muito grande, né? Porque você consegue solucionar muito fácil. Você coloca uma cortina ou algum outro tipo de proteção e consegue resolver esse problema do sol. Mas pode ser que você também não tenha essa opção de colocar a cortina. Então, uma desvantagem dele é que ele não é tão resistente à luz solar assim. Por mais que eu falei que o piso vinílico é resistente à água, uma desvantagem dele está justamente relacionada a isso. Porque se você deixa uma janela aberta, por exemplo, né, chove, você vai ficar muito tempo sem chegar em casa, se deixou a janela ali e choveu, você vai ter problema com o seu piso, né? Porque vai danificar, né? Enfim. Então também essa questão da água, ao mesmo tempo que ela é uma vantagem, ela é uma desvantagem também, porque ele não é tão resistente como um porcelanato, um granito, né? Então tem essa questão dessa resistência aí à água. E a última desvantagem do piso vinílico, para mim, é essa questão de quando você precisa ficar arrastando muitos móveis, porque pode arranhar, né? Então eu sempre recomendo que você proteja os pés dos seus móveis, né? Seja com aquele adesivinho simples de feltro, né? Mas coloque embaixo ali, caso você precise arrastar, para não correr o risco de riscar seu piso. Agora eu vou falar um pouco mais a fundo sobre a instalação. Eu já falei lá atrás que é um piso que tem instalação muito rápida, muito fácil, prática, mas por mais que seja fácil, não vai instalar você mesmo aí na sua casa não, tá? Existem profissionais especializados nesse tipo de instalação de piso vinílico, então vai contratar um profissional especializado nisso para instalar seu piso.
Ele pode ser instalado em cima do próprio contrapiso ou ele pode ser instalado em cima de outro revestimento. A gente não recomenda em cima de madeira natural, tá? Taco, essas coisas. Mas você pode instalar ele em cima de porcelanato, revestimento cerâmico, granito, ardósia, tá? Não tem problema não. Você só precisa verificar a condição desse revestimento que você tem, se não tem nenhum oco. Precisa nivelar muito bem, pela questão do rejunte. Como o piso vinílico ele é mais fino, se você não nivelar, não colocar, porque tem essas ondinhas de rejunte, pode acontecer de você instalar o piso vinílico e com o tempo ele ir marcando, você vê certinho a marcação do piso que está embaixo, tá? Então é muito importante, independente também da forma, se você está instalando em cima do contrapiso ou em cima de outro revestimento, a superfície precisa estar muito lisa, muito bem nivelada, tá? Você vai passar uma manta niveladora também, que é um material líquido, mas ele seca muito rápido, para garantir que fique tudo muito lisinho e muito bem nivelado para vir com o vinílico em cima. Essa preparação anterior é o que vai comprometer o resultado final do seu piso. Então, se ela estiver mal feita, o seu piso vai ter problema depois. Se ela estiver muito bem feita ali, você vai ter um piso, tem fabricante até que dá garantia de até 15 anos no piso vinílico. Então, você vai ter uma durabilidade muito grande desse material. Eu falei lá atrás que eu ia falar sobre a diferença do piso vinílico colado para o clicado. O colado, como o próprio nome já diz, né? Ele é colado ali na superfície com uma cola mesmo. A instalação muito prática, muito fácil, sem muita sujeira. Você consegue cortar ele até com estilete mesmo para fazer os recortes ali dos cantos, das quinas. É bem prático. Ele tem um custo bem mais baixo do que o clicado, né? A desvantagem é que você não consegue levar ele para outro lugar, né? Se você se mudar, você não consegue tirar esse piso e levar ele para um outro ambiente. E uma desvantagem também é aquela questão da água, né? Porque a cola ali em contato com a água, com o tempo vai fazer as beiradinhas levantarem e você tem que trocar o piso todo mesmo. Você não consegue tirar uma peça e trocar não, aí você tem que trocar tudo. Às vezes você até consegue aproveitar algumas réguas, mas nem sempre. Então essa também é uma desvantagem dele. O vinílico clicado, ele é instalado com um sistema de encaixe, aquele sistema macho e fêmea, sabe? E em muitos casos você consegue tirar ele e levar para um outro ambiente. Então, apesar dele ter um custo mais alto, tem essa vantagem que às vezes você consegue levar ele depois, principalmente se você mora num imóvel alugado ou é uma sala comercial, pode ser que você consiga se mudar e levar ele junto com você para instalar no outro ambiente. Ficar atento à questão de recortes, de tamanho do ambiente, se realmente vai dar para aproveitar, né? A instalação dele é ainda mais rápido, tem menos sujeira ainda do que o colado, né? Com o tempo, como ele não tem a cola, com o tempo ele não vai levantando aquelas beiradinhas. E uma outra vantagem que eu já falei dele é que se você precisar às vezes trocar uma peça, é muito mais fácil essa manutenção do que no colado. A desvantagem dele é o custo, né? Que ele é muito mais caro do que o colado. Bom, então eu já falei, né, vantagem, desvantagem, forma de instalação, diferença de colado, de clicado, né? Se tiver ficado alguma dúvida ainda, deixa aqui nos comentários, me conta se você tem piso vinílico, me conta da sua experiência, se já teve problema, se você tem um colado, se você tem um clicado. Eu gosto sempre de trocar essas experiências aqui nos comentários. Um beijo pra você e até o próximo vídeo.